Atenção, emissoras componentes da Rede Globo, após o top de 8 segundos, Jornal Nacional. Banco do Brasil, o grande banco da pequena empresa. A União Soviética confirma: o acidente com a usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, foi o pior da história. A agência TASS confirma 2 mortes, mas um morador da região diz que podem ter morrido 2.000 pessoas. A França e os Estados Unidos oferecem ajuda para tratar das pessoas contaminadas. Cientistas de todo mundo analisam as consequências da catástrofe na Europa e no mundo. Uma denúncia de bomba atrasa o voo da seleção brasileira de Belo Horizonte para Recife. Estas e outras notícias agora no Jornal Nacional. O mundo está assustado. O acidente nuclear na União Soviética é o mais grave da história. A própria União Soviética reconheceu hoje que é uma catástrofe. No complexo atômico de Chernobyl, o fogo queima incontrolável. O governo soviético pediu a ajuda a 2 países ocidentais para apagar o incêndio. A agência oficial TASS disse que 2 pessoas morreram. Mas a agência americana UPI disse que um habitante da região informou que são 2.000 mortos no desastre nuclear. Ainda segundo o mesmo morador, as vítimas estão sendo enterradas em valas profundas junto com o lixo atômico. A cobertura completa do acidente na União Soviética você vai ver no final desta edição. A enchente no Nordeste. Choveu forte hoje em Natal, Rio Grande do Norte. O número de desabrigados subiu para 2.000. 8 casas desabaram. Uma mulher e uma criança ficaram feridas. A repórter Magda Wassenberg foi ver como está a situação nos estados que mais estão sofrendo com a enchente. O número de desabrigados está estacionado em 230 mil e, segundo a Sudene, a tendência é desativar as emergências em alguns lugares. Mas agora talvez venha o pior, a ressaca da cheia. 2 estados estão em situação difícil, o Maranhão com 120 mil flagelados em 37 municípios e o Ceará com 94 mil pessoas desabrigadas e 22 municípios atingidos. Hoje a Sudene sobrevoou parte do Ceará para ver os efeitos da enchente e como as populações flageladas estão sendo atendidas. Agora nós estamos sobrevoando o Vale do Jaguaribe, onde a situação é mais crítica. Metade dos desabrigados está nessa área. Esta cidade é Aracati, a 160 quilômetros de Fortaleza. Ela é a mais castigada do vale e foi a escolhida pela Sudene para servir de referência. Mais de 20% dos moradores estão desabrigados. As famílias desabrigadas estão há 2 meses morando em barracas como esta. Perderam tudo. O que restou foi um filtro, algumas panelas e as redes da casa. Não estava recebendo nada. Não recebeu comida nenhuma? Nada. Alguma dificuldade a Cobal deve estar encontrando em termos de localização e aquisição desse alimento, porque realmente constatamos a necessidade de se fazer chegar com urgência esses alimentos. A Cobal informou em Brasília que o primeiro lote das 300 toneladas de alimentos pedidos pela Sudene vão chegar amanhã na região do Baixo Jaguaribe, no Ceará. Em Recife, o superintendente da Sudene disse que o Ministério do Interior vai liberar mais 15 milhões de cruzados para atender as vítimas da enchente no Nordeste. Trabalhadores rurais de Pernambuco fizeram uma passeata hoje no centro do Recife. Eles querem mais pressa do governo para a reforma agrária. Quase 4.000 pessoas participaram da passeata que chegou a interromper o trânsito em algumas ruas do centro da cidade. Os trabalhadores representam 63 áreas de conflito em 37 municípios de Pernambuco. A passeata terminou em frente à Delegacia Regional do INCRA. Lá, os trabalhadores prometem ficar acampados à espera de uma solução para os seus problemas. Começa o corte de cana na Bahia. Uma empresa que atua há 7 anos na maior região produtora, Juazeiro, espera uma safra muito boa para este ano. Hoje a Agrovale já é dona do maior canavial da Bahia. São 6.500 hectares só de cana. E toda essa área irrigada com as águas do Rio São Francisco, o que permite um melhor controle da cultura. O sol é forte, a topografia é plana e a terra é muito fértil. Os canaviais mais tradicionais conseguem colher por mês 5 toneladas de cana por hectare. Mas aqui nessa região é onde se registra o maior índice de produtividade do país. São 10 toneladas por hectare todo mês. Só a Agrovale vai produzir até novembro 600 mil toneladas de cana. E toda essa quantidade vai ser colhida assim, no facão. A Agrovale precisou convocar mais de 2.000 pessoas para cortar toda a cana. Veio gente de vários estados do Nordeste. Em outras regiões do país, seriam os boias-frias. Mas aqui eles não precisam trazer a comida de casa. A quentinha é servida pela empresa no campo. Entre o campo e a usina, são 4.500 pessoas trabalhando. Por essas máquinas de moagem e aquecimento, estão sendo processadas 3.600 toneladas de cana por dia, 7.000 sacos de açúcar e 90 mil litros de álcool.
No fim do ano, quando terminar a safra da cana, esta usina aqui vai contabilizar 1.300.000 sacos de açúcar. E ali da destilaria vão sair 7 milhões de litros de álcool. Ao preço congelado de hoje, o faturamento será de 250 milhões de cruzados. Uma denúncia de bomba atrasa o voo da seleção de Belo Horizonte para Recife. Veja num minuto. Os crimes do colarinho branco. O Senado aprovou hoje o projeto de lei que define os crimes financeiros e prevê cadeia para os culpados. O projeto classifica 22 tipos de crimes financeiros. As penas vão de 1 a 8 anos de reclusão. Um dos artigos prevê a prisão administrativa dos suspeitos durante o andamento do processo para evitar que eles viajem para o exterior e escapem da punição. Se o projeto for aprovado rapidamente pela Câmara dos Deputados, a lei poderá punir os culpados em processos em andamento. A Secretaria Especial de Abastecimento e Preços garante: não vai mais faltar leite. O leite em pó importado pelo governo já está no Rio e em poucos dias vai ser distribuído ao comércio. Aqui nesses contêineres estão 556 mil quilos de leite em pó desnatado. E isso é só o começo. A partir de sábado devem chegar novas remessas. No total foram importados 22 milhões de quilos de leite em pó dos Estados Unidos, Nova Zelândia, França e Inglaterra. E o governo vai importar ainda mais. Foi aberta uma concorrência internacional, as propostas vão ser julgadas no dia 5 para a importação de 43 milhões de quilos de leite e mais 2,5 milhões de quilos de manteiga a serem misturados com leite para complementar o seu teor de gordura. Todo o leite importado vai ser distribuído pela Cobal a algumas indústrias para ser reidratado, transformado de pó em líquido. Os sacos de leite em pó são transportados em uma esteira até a boca de um funil, onde o pó é despejado. Daí, por processo mecânico, o leite é misturado com água filtrada e em seguida é pasteurizado. O Ministério da Agricultura garante que o leite é dos melhores. Técnicos brasileiros foram ao exterior especialmente para testar a qualidade do leite. E o mesmo controle vai ser feito aqui no país. E agora vamos experimentar esse leite para ver se ele é gostoso mesmo. Vamos lá. É bom mesmo. E diga uma coisa, esse leite aqui, por ser reitratado, ele não perde as suas qualidades nutritivas? Não, absolutamente. Já que são leites desnatados, nós acrescentamos 2% de gordura para atender as características do leite natura. É bom mesmo. Volta mais. Taça Libertadores América. O Curitiba, campeão brasileiro, perde em Quito para o Deportivo, vice-campeão do Equador. Foi o segundo jogo do Curitiba no Equador. Lima fez o primeiro gol do Deportivo. O Curitiba empatou com este gol de Índio de cabeça. Bola na área do Curitiba. Lima cabeceou. Final, Deportivo 2, Curitiba 1. Foi apenas um susto. Uma ameaça de bomba no avião que levava a seleção brasileira de Belo Horizonte para Recife atrasou a viagem mais de 3 horas. A Polícia Federal isolou o Boeing 727 no aeroporto de Confins, vasculhou as bagagens, mas nada encontrou. Os jogadores e a comissão técnica chegaram ao aeroporto de Confins às 3 horas. No avião encontraram a seleção da Iugoslávia, adversária do Brasil no amistoso marcado para amanhã à noite em Recife. Os iugoslavos jogavam cartas tranquilamente quando todos receberam um aviso para deixar o avião. O comandante Volmer, que chefiava a tripulação do voo 1030 da Varig, foi informado de que um telefonema anônimo denunciou a presença de uma bomba no Boeing 727. Foi uma ameaça de bomba e... Por segurança, então nós vamos ter que desembarcar e fazer uma vistoria conforme é de praxe que as autoridades brasileiras requerem. O senhor Arlindo Cruz, funcionário da CBF, encontrou uma bolsa sem dono, o que fez a Polícia Federal suspeitar que ali dentro poderia estar a bomba. Onde o médico dele estava sentado, agora diz que não é dele. Não foi encontrado dono da bolsa? Até agora não. Pouco depois, se soube que a bolsa pertencia a uma das comissárias da Varig. Entre os jogadores na sala de espera do aeroporto, o ambiente era tranquilo. Acho que o pessoal está tranquilo, que tá fora de perigo. Mas vamos torcer para que não seja nada e que a gente possa viajar aí tranquilamente e treinar, né, pro jogo de amanhã, que é importante. E aqui estão as bagagens da seleção brasileira, dos jogadores e também dos jornalistas que estavam nesse voo. E aqui, as malas e as sacolas dos jogadores da Iugoslávia. Toda a bagagem foi retirada do avião para ser examinada pela Polícia Federal. E o Boeing 727 da Varig foi isolado no centro da pista para uma vistoria de segurança. Mas esta história tem um final feliz. Não havia bomba alguma no avião.
As duas seleções já estão chegando no Recife. Por causa da ameaça de bomba no avião da seleção brasileira, a Aeronáutica decidiu reforçar a segurança nos aeroportos brasileiros. Hoje, em Belo Horizonte, o brigadeiro Otávio Moreira Lima disse que já determinou maior vigilância, principalmente nas áreas internacionais dos aeroportos. A política dá o lugar ao futebol. O Partido Trabalhista do Brasil concordou em antecipar para hoje, terça-feira, a exibição do seu programa político que iria ao ar amanhã em rede nacional de rádio e televisão. O PTB cedeu o horário de amanhã para a transmissão do jogo da seleção brasileira. O programa do PTB vai ao ar daqui a pouco, logo depois do Jornal Nacional. Em Cuiabá, a polícia queima quase 50 mil litros de éter e acetona que iam ser usados na fabricação de cocaína. Veja a seguir. A Polícia Federal queima 240 tambores de éter e acetona no Mato Grosso. O éter e a acetona foram apreendidos nos últimos meses em laboratórios clandestinos e seriam usados, segundo a polícia, para produzir 1.200 quilos de cocaína. A fabricação poderia render 300 milhões de cruzados. Hoje, 80 homens da Polícia Federal isolaram uma área de 200 metros num sítio perto de Cuiabá para queimar os 48 mil litros de éter e acetona. O fogo durou 1 hora e as labaredas chegaram a 50 metros de altura. A poluição no Rio Trombetas, norte do Pará. Ontem o Jornal Nacional mostrou numa reportagem como a bauxita está poluindo um dos mais importantes rios da região. Hoje, o ministro Aureliano Chaves determinou que o assessor de assuntos do meio ambiente do Ministério das Minas e Energia, Benhur Batalha, vá até o local e tome as providências para acabar com o problema. O presidente do INAMPS, Ézio Cordeiro, anuncia no Rio a liberação de 3 milhões de cruzados para intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti, o transmissor do dengue e da febre amarela. O presidente do INAMPS participou de uma reunião com todas as autoridades de saúde do estado e do município de Nova Iguaçu, onde 50 mil pessoas já estão contaminadas com dengue. O presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Sérgio Arouca, disse que os laboratórios da Fundação estão acompanhando a epidemia. Até agora não foi confirmado qualquer caso de febre amarela. Pelo próprio combate que está sendo feito ao Aedes hoje, o risco de uma epidemia aqui é menor do que antes da epidemia do dengue. Porque como se está combatendo o Aedes e está baixando o índice da presença do Aedes na localidade, o risco de um surto da febre amarela é menor do que quando começou o dengue. Então não é caso ainda de vacinação não aqui? Não é caso de vacinar. Em São Paulo, a prioridade é combater os focos do mosquito transmissor do dengue. Os 3 casos registrados em São Paulo são de pessoas que moram no Rio de Janeiro, mas as autoridades de saúde pública temem que a doença chegue rapidamente ao estado. Tudo aqui é delicado, conferido várias vezes, nos mínimos detalhes. Num laboratório como esse do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, não pode haver erros, muito menos agora. Os cientistas pesquisam os tipos de vírus e bactérias que voltam a ameaçar algumas regiões do país. Aqui se pesquisa a malária, que tem aumentado o número de vítimas no Brasil. A febre purpúrica, uma doença quase desconhecida. E principalmente a febre amarela e o dengue, transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Mas de todas, a prioridade é o dengue. Os cientistas temem que a doença se alastre pelo país. A probabilidade é alta, porque exatamente há um fluxo migratório, há um fluxo muito grande entre a população dos vários estados e a facilidade de transmissão do dengue possa ocorrer um alastramento da epidemia. E é por causa desse temor que hoje foi montada em São Paulo uma verdadeira operação de guerra. O objetivo, acabar com o mosquito Aedes aegypti, que em São Paulo ainda não está contaminado pelo vírus do dengue. Amanheceu o dia e a periferia de Guarulhos, uma cidade da Grande São Paulo, foi coberta por uma espessa nuvem de inseticida. A população foi alertada de que não haveria riscos à saúde e todos deveriam abrir as casas para a entrada do inseticida. Em pouco tempo, a neblina tomou conta de uma área onde moram mais de 150 mil pessoas e onde foram encontrados vários focos do mosquito. Aqui começa a parte mais complicada dessa operação. A Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, teve que ser paralisada no início dessa manhã, no horário de maior movimento. Seria impossível o trânsito de veículos no meio de toda essa neblina. São 60 litros de inseticida, apenas 60 litros, mas que tem que ser misturados a 1.000 litros de óleo diesel, para que seja formada toda essa fumaça e espalhe bem o inseticida. O inseticida foi espalhado pelas margens da rodovia, num trecho de mais de 10 quilômetros. A operação congestionou não só a Dutra, mas todas as vias de acesso da região.
muito transtorno, mas fundamental para controlar a epidemia do dengue. Nós achamos fundamental a participação da população no sentido de evitar águas paradas ou coleções de águas, que é o meio propício para o mosquito aparecer. E é fundamental também que esse enfoque tenha um caráter nacional, porque o mosquito não se restringe a um estado e mesmo continental. O Ministério das Comunicações divulgou agora há pouco nota oficial sobre a tentativa do Grupo Brasil Invest de retomar o controle da NEC do Brasil, empresa de componentes eletrônicos. A nota diz que se o grupo retomar o controle da empresa, o Ministério vai suspender todas as encomendas feitas à NEC. O ministro Antônio Carlos Magalhães afirma na nota que o grupo não tem idoneidade porque foi envolvido em escândalos, alguns que até resultaram em inquérito policial. Segundo a nota, o presidente Sarney dá todo o respaldo à decisão. A União Soviética confirma, o acidente com a usina nuclear perto de Kiev foi o pior da história. Veja as reportagens dos nossos correspondentes a seguir. A nova programação da Rede Globo lançada este mês bate todos os recordes de audiência. E ontem, no horário entre 8 e 8h30 da noite, 90% das pessoas que estavam assistindo televisão estavam ligadas aqui na Globo, vendo o Jornal Nacional. O mais grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. A União Soviética TASS confirmou 2 mortes. Um morador da região ouvido pela agência americana UPI disse que são pelo menos 2.000 os mortos. Satélites americanos de espionagem deslocados para a área do acidente pintam um quadro de tragédia. Dos 4 reatores atômicos da usina, um teria explodido, um segundo está em chamas. 50.000 pessoas vivem perto de Chernobyl, 3,5 milhões em Kiev, a menos de 100 quilômetros dali. A União Soviética se recusa a fornecer a seus próprios cidadãos e ao resto do mundo maiores detalhes sobre o acidente nuclear. Sabe-se que aconteceu na cidade de Chernobyl, a 80 quilômetros de Kiev e 450 quilômetros de Moscou. Foi nesta usina nuclear, que os soviéticos promoviam como absolutamente segura. O desastre afetou um dos 4 reatores usados aqui para produzir eletricidade. É um tipo de reator que só existe na União Soviética. Utiliza um sistema de água leve como refrigeração. Cientistas europeus avaliam que o desastre tem ocorrido da seguinte forma. Colunas de grafite envolvem tubos contendo combustível nuclear. A água percorre a tubulação e esquenta, produzindo vapor usado como energia. Há 1000 tubos como este no reator. Um vazamento na tubulação reduz o nível da água e expõe o combustível nuclear. Sem água para refrigerar, o combustível vai esquentando, queima o grafite protetor e solta a radioatividade. Os primeiros sinais de problema surgiram na Suécia domingo, quando aumentou o nível de radioatividade. Os suecos ontem chegaram a examinar o pessoal numa de suas próprias usinas nucleares. Moscou foi consultada, mas a princípio negou que a origem do problema estivesse em seu próprio território. Só admitiu isso várias horas depois e acabou pedindo ajuda hoje aos suecos e alemães para combater incêndio no reator nuclear. O noticiário da TV soviética agora à noite informa oficialmente que 2 pessoas morreram no acidente e que a radioatividade já teria estabilizado. Diz que a população da área foi retirada, mas não informa quantas pessoas estão envolvidas, nem se há feridos. Contactamos há pouco a Embaixada do Brasil em Moscou e fomos informados que não há brasileiros na área do acidente, nem ao menos em Kiev, a 450 quilômetros de distância. A nuvem radioativa que ontem alcançou a Escandinávia, hoje diminuiu de intensidade na Noruega, Finlândia e Dinamarca, mas aumentou na Polônia e chegou a 100 vezes o nível normal na Suécia. Cientistas do Instituto Sueco de Controle Radioativo informaram hoje que o pasto e o gado em certas partes do país podem ter sido afetados e o leite contaminado. Cientistas nucleares britânicos, como o professor Ian Fels, da Universidade de Newcastle, dizem que o acidente na União Soviética é ainda mais sério do que o ocorrido em 1979 na usina de 3 Mile Island, nos Estados Unidos. Hoje no mundo funcionam 374 usinas atômicas. E já aconteceram mais de 2.000 pequenos acidentes em centrais atômicas. Aqui nos Estados Unidos, o acidente mais grave com um reator nuclear aconteceu em 3 Mile Island, na Pensilvânia, em março de 79.
Uma falha no sistema de água pressurizada do reator provocou o aquecimento do combustível nuclear e a radioatividade escapou para a atmosfera. Milhares de pessoas abandonaram as cidades vizinhas com medo de contaminação. Não houve mortos, mas até hoje, médicos observam aumentos nos casos de câncer e mortalidade infantil perto da área do acidente. Hoje de tarde, em Washington, membros da Sociedade Americana de Física reuniram repórteres para tentar esclarecer, mesmo com as poucas informações que existem, o que está acontecendo no reator soviético. Os físicos americanos acham que, apesar do incêndio, que aparentemente continua no reator, não houve fusão do combustível nuclear. Não há temperatura suficiente para isso, eles dizem. A radiação que está escapando na atmosfera e que pode ter causado a morte de um grande número de pessoas na área próxima ao reator é resultado da queima de grafite protetor do combustível nuclear. O próprio grafite, num reator desse tipo, pode estar fortemente carregado de radioatividade em certos períodos. Satélites americanos de reconhecimento normalmente tiram fotos detalhadas do território soviético. O Pentágono não divulgou qualquer imagem do que está acontecendo no reator acidentado até agora. Mas existem informações de que os satélites americanos fotografaram muita fumaça e estragos perto da área do reator, indicando que o incidente realmente foi de grandes proporções. O governo americano, enquanto isso, ofereceu ajuda técnica e médica à União Soviética. Mas até agora, Moscou não pediu qualquer auxílio aos Estados Unidos. A França também já ofereceu ajuda para tratar das vítimas da contaminação. Mais uma vez, a União Soviética não respondeu. O mundo está assustado. A radioatividade que já alcançou vários países da Europa pode se espalhar ainda mais, mas os cientistas garantem, por enquanto não há riscos. A repercussão do acidente no Brasil. Os principais especialistas em assuntos nucleares no país afirmam que o acidente de Kiev é muito grave e divergem sobre a possibilidade de acontecer algo parecido na usina nuclear brasileira. Em Angra dos Reis, se houvesse um vazamento de água radioativa que circularia pelo primário, ela ficaria retida no interior do reator, que é um vaso estanque, com todas as condições de segurança, e não haveria jamais condições desse material ser precipitado na atmosfera. Os reatores são diferentes aqui em Angra dos Reis e o soviético. Entretanto, há riscos de que ocorra acidentes graves também no caso brasileiro. Quais são os sintomas que as pessoas apresentam logo depois de um acidente como esse? As pessoas têm, em geral, câncer. Esse é o pior problema. A probabilidade de haver câncer aumenta na população. Há um maior número de casos de câncer. Há também possibilidades de aumentar os defeitos genéticos em recém-nascidos. Apenas aqueles muito próximos do local do acidente, expostos a uma alta dose de radiação direta, teriam morte em pouco tempo. A quantidade de radioatividade solta em Hiroshima foi menor do que a quantidade de radioatividade contida num reator desses. De modo que em Hiroshima morreram mais de 100 mil pessoas. De modo que a possibilidade de que morram alguns milhares de pessoas é real. Outras informações sobre o acidente na usina nuclear na Ucrânia, você vai ver logo mais no Jornal da Globo. Boa noite. Quando Pinta o Amor, 7º capítulo, 10h30 da noite.